Quando andavam pelo caminho, um desses homens disse o seguinte para Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Era o emocionado, sabe? Esse primeiro aqui era o que estava emocionado. Jesus, eu te seguir por onde quer que o Senhor for. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está dizendo assim para ele: rapaz, você está falando que você vai me seguir, mas até uma ave do céu tem um ninho, eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Eu não sei nem para onde eu vou, não sei nem para onde eu estou indo, e você está falando que vai me seguir? Já é a primeira resposta de Jesus. Aí o outro homem vai dizer assim, ao outro, é ele que diz: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Olha a resposta de Jesus. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Porque Jesus está sendo tão firme aqui, irmão? Porque parece que ao ler esse texto dá uma impressão que as três respostas de Jesus estão muito atravessadas. Porque ao ler esse texto, parece que não é aquele Jesus que a gente é habituado a ler, tão compassivo, tão amoroso, tão cuidadoso. Não, aqui Jesus está muito ríspido. Aqui Jesus está muito direto. Então, para você entender, esse capítulo 9 do Evangelho de Lucas, ele é um divisor de águas assim. Esse capítulo 9 do Evangelho de Lucas, ele explica muita coisa, porque até o versículo 50, a palavra de Deus vai dizer que Jesus está curando, que Jesus está enviando discípulos, que Jesus está multiplicando pão. Até o versículo 50, nós vamos ver o auge da popularidade de Jesus. Mas no versículo 51, é como se virasse uma chave, como se diz hoje. No versículo 51 acontece algo que na verdade Jesus diz: a hora é agora, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Era Jesus dizendo no verso 51: chegou a hora. Era Jesus dizendo no verso 51: olha, eu estou andando e a hora é agora. E quando ele vai andando, essa palavra é bonita, né? Resolutamente. Quando ele vai andando sabendo que agora é chegado a hora, quando ele vai andando sabendo que agora ele vai ser entregue, quando ele vai andando, esses três que atravessam com ele, que estão indo com ele, esses três que decidiram segui-lo, eram três homens que não deveriam mais ser tratados como um da multidão. Eram três homens que não deveriam mais ser tratados com leitinho, que não deveriam mais ser tratados como outra pessoa qualquer. Não, olha, agora está chegando a hora, e já que vocês decidiram atravessar comigo para o outro lado, então será que você pode ouvir o que eu tenho para te falar? Já que vocês decidiram atravessar comigo para o outro lado, então será que vocês estão prontos para ouvir de fato o que eu tenho para falar para você? A gente está no mês de andar. Amanhã, para a glória de Deus, isso mexe comigo. Amanhã a gente chega no mês de dezembro, o último mês desse ano já. Esse ano em especial, eu estou terminando com muita gratidão e também com muita expectativa de pensar que o ano que vem, meu Deus do céu, a gente vai fazer 10 anos. Está muito esquisito isso dentro de mim, irmão. Nós vamos ter uma igreja com 10 anos.
Que loucura que é essa? Como o tempo passa depressa. Como o tempo passa depressa. Que loucura. Quanta coisa que eu estou pedindo ao Senhor. Quanta coisa que eu estou agradecendo ao Senhor. E Deus está falando, olha, beleza, você está andando e você está construindo. Mas esses 3 homens mostram para nós 3 perguntas de Jesus. A gente vem no culto sempre perguntando algo para Jesus, sim ou não? A gente vem no culto sempre esperando uma resposta de Jesus, sim ou não? Só que hoje Deus falou para mim assim, nesse último domingo de novembro, eu que quero fazer uma pergunta. Nesse último domingo de novembro, eu que tenho 3 perguntas para fazer para o meu filho, de como ele está construindo. E eu queria saber aqui, quem Jesus pode te perguntar hoje, que você vai de fato responder a verdade, dar um glória a Deus aí no teu lugar. Quem que Jesus pode te perguntar hoje, como é que você está construindo? E se Jesus te perguntar hoje, como é que você está construindo? Você vai responder para Ele com honestidade. Levanta alto a tua mão e diga, eu vou. Então as 3 perguntas de Jesus começam a ficar evidentes aqui. Lucas 9:58, para o primeiro, Jesus já olha, e você não pode romantizar. Você não pode achar que seguir Jesus vai ser fácil. Ele já olha para aquele homem e ele fala, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Era Jesus dizendo assim, ó, não me siga pela emoção, me siga se você tiver decidido de verdade. Não me siga esperando só coisa boa, não me siga esperando só um caminho confortável, porque nesse caminho que eu estou oferecendo para você, vai ter adversidade. Eu estou te falando que o Filho do Homem não tem nem onde repousar a cabeça. Então se você quer andar comigo de verdade, eu preciso te falar João 16:33, que João 16:33 vai dizer, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflição. E aí Jesus está fazendo uma pergunta para você. Você sabe que a coisa vai ser tensa? Você sabe que tem dia que não vai ser fácil? Quem aqui sabe, diga, eu estou sabendo. Aliás, quem está sabendo mesmo, diga, e como eu estou, bispo? Levanta a mão para o céu. Jesus está dizendo, olha, eu estou te avisando que tem dia que a coisa vai ser complicada, que o Filho do Homem não tem nem onde botar a cabeça. E Jesus está fazendo uma pergunta para você hoje. Você quer andar comigo? Quem quer, diga eu quero. Você tem construído? Quem tem, diga eu tenho. Mas a primeira pergunta de Jesus para você é, você vai construir com fé ou com ansiedade? Você vai construir crendo que no dia que tudo está complicado, Ele continua sendo o teu Deus? Ou você vai andar por aí tão ansioso, perdendo a tua paz, ficando doente, porque acha que andar com Jesus é andar no mar de rosa e que nada pode dar errado? Ou você vai andar por aí achando que andar com Jesus é andar sabendo que os teus pedidos têm que ser realizados como se Jesus fosse um drive-thru, onde você passa, pede, Ele te dá. Você vai construir a tua vida com fé ou com ansiedade? Porque com os dois não dá, irmão. Jesus está olhando para você e está dizendo assim, ó, vai ter dia que talvez você não tenha nem onde repousar a cabeça, mas eu vim profetizar nesse dia, se o teu coração for cheio de fé, vai ser igual Jacó, que não tinha onde repousar a cabeça. Pega uma pedra, usa o travesseiro de pedra, mas quando ele deita naquela pedra, sabe o que ele vê? Ele vê o céu aberto, ele vê anjos subindo e descendo, ele sabe quem é o Deus dele. Você vai andar cheio de fé, ou você vai andar sabendo que quem cuida de você nunca vai te deixar na mão? Levanta bem alto a tua mão para o céu e diga, eu vou escolher, enquanto eu ando, se eu construo com fé ou com ansiedade. Põe uma balancinha na tua frente assim, ó. Faz uma balança, 2 mãos assim, ó. Faz uma balança. É aqui, o estouro é aqui, Bob.
Faz uma balança assim. Escolhe uma para ser a fé e uma para ser a ansiedade. Quem já viu uma balança dessas? Não dá para subir no mesmo tempo. Então a verdade é assim, ó, quanto mais fé, menos ansiedade. Quanto mais ansiedade, menos fé. Quanto mais fé, menos ansiedade. Quanto mais ansiedade, menos fé. Eu vim profetizar. Pega a tua balança aí. A tua balança vai começar a mudar. A tua balança vai começar a ficar muito louca, irmão. A tua balança vai começar a ser a balança de quem sabe que Deus cuida de você. A tua balança vai ser a balança de um Deus que está olhando para você hoje dizendo: ei, eu não tenho nem onde inclinar a cabeça, mas se você quiser me seguir, fica tranquilo, porque até das aves do céu eu cuido, irmão. Fica tranquilo, porque até para as aves do céu eu não deixo faltar nada. Mateus 6,26. Leia bem alto aí. E você vai escolher como é que está a tua balança. 1, 2, 3 e já. Bem alto, vai. (27) Vai lá. Quem de vocês com o maior amor da vida, vira para quem está do teu lado e fala assim: será que você não está valendo mais que uma ave do céu? Não, por favor, fala: será que você não está valendo mais que uma pomba? Será que você não está valendo mais que o passarinho? Eu sei que tem gente sentada aí agora pensando: depende do passarinho, né, bispo? Tem uns passarinhos meio caros aí. Será que você não está valendo mais que uma ave do céu? Posso profetizar uma coisa? As aves do céu nem sabem o que vai acontecer, mas Deus já está cuidando delas. Sabe um presente que eu ganhei de aniversário para pôr em frente de casa? À noite eu vou ver se eu trago uma foto. Pastor Rafa, me lembra, eu vou trazer uma foto para mostrar no telão. Eu ganhei, aliás, eu vou te mandar a foto agora. Se você conseguir colocar, ótimo, senão não tem problema. Eu ganhei, para colocar em casa, eu ganhei de presente uma coisa linda, quer ver? Se der certo eu te mostro agora. Se não der certo eu não te mostro. Mas se der certo eu te mostro. Eu ganhei para colocar em frente de casa uma casinha que você pendura na árvore. E sabe para que você pendura na árvore? Para comprar uma comidinha lá. E todo dia quando você acorda, quem me deu de presente foi o Lúcio, porque na casa dele tem. Todo dia quando você acorda, vem um monte de passarinho. Você não precisa convidar, eles mesmos se comunicam. Enquanto eles cantam lá, eles dizem: olha, tem comida, tem comida. Olha lá, ó, essa é da minha casa, coloquei em frente de casa, ó, tá vendo? Quem tá vendo a casinha lá? Agora é engraçado, porque nenhum passarinho vem me pedir: o senhor pode colocar uma casinha na sua casa, por favor? Nenhum passarinho nem sabe que eu ganhei esse presente de aniversário. Só que uma coisa eu sei: eu tô ansioso para amanhã ir comprar comida para deixar nessa casinha. E eles nem sabem, mas agora, no mundo dos humanos, tem um humano que ganhou uma casinha de presente de aniversário, que amanhã, com a graça de Deus, vai entrar no mercadinho lá que vende a comidinha dele, e que vai botar uma comida lá, e terça-feira, ou amanhã mesmo, eu não sei como que é os esquemas de horário que eles vão, mas amanhã mesmo vai ter passarinho falando: olha, um humano preparou um banquete para nós aí. Olha, um humano colocou uma casa para nós aí. E é só um jeito de Deus falar: observa as aves do céu, sou eu que cuido delas. Se eu quiser levantar alguém para pôr uma casinha, para pôr comida para elas, eu levanto e coloco.
Mas também se você não colocar uma casinha, fica tranquila, porque de fome ela não vai morrer. Eu preparo o alimento para ela. E Deus está olhando para mim e para você hoje, está dizendo: ei, você vale muito mais do que as aves do céu. Deus está olhando para mim e para você hoje, está dizendo: ei, eu não tenho onde repousar a cabeça, mas se você andar comigo, se prepara, a tua vida vai ser uma aventura. Se você andar comigo, se prepara. O que Jesus estava dizendo não era assim: ó, eu não tenho onde repousar a cabeça, eu sou um coitado, você não tem onde dormir. Não, o que Jesus estava querendo dizer para aquele homem era: eu não tenho onde repousar a cabeça, porque a minha dependência não vem de nada que eu tenho aqui na terra, a minha dependência vem do céu, irmão. A minha dependência vem de Deus. A minha dependência vem de Deus. Bota a tua balança aí na mão e diga: fé ou ansiedade? Levanta com sinceridade como está hoje, vai, como está hoje, levanta. Levanta como está hoje. Coloca Hebreus 11:1 para mim, por favor. Levanta, fica levantada hoje. Agora você vai lendo esse versículo e vai começando a mudar. Você vai lendo esse versículo e vai começando a mudar. Lê o versículo 1, Hebreus 11:1. 1, 2, 3 e já, vai. A tua balança da fé vai subir, irmão, em nome de Jesus. A tua balança da fé vai subir, irmão. Deus vai te fazer andar construindo com fé. Deus vai te fazer andar construindo com fé. Posso profetizar? Tem gente aqui que a ansiedade está indo embora da tua vida. Bispo, por que é a fé? Fé é caminhar no que Deus falou. O que é a ansiedade? É caminhar no que você está imaginando. Você prefere caminhar no que você está imaginando ou no que Deus falou? Então bate na mão de 3 aí e fala: fé. Bate com a mão da fé, não bate com a mão da ansiedade não. Troca, se for da ansiedade você troca. Bate com a mão da fé, fala: fé. Continua caminhando, cheio de fé, em nome de Jesus. Aí o outro, Lucas 9:59, vai vir a segunda pergunta de Jesus para nós hoje. O outro fala assim, ó: ao outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, olha que maldade parece, né? Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Olha aqui para mim. Que coisa horrível parece, não parece? Porque o homem está olhando para Jesus e está dizendo: Jesus, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. E Jesus impede ele de sepultar o pai. É que na verdade você precisa entender uma coisa. Essa era uma expressão judaica. Não significava que o pai dele estava morto. Até porque se o pai dele tivesse morto, ele não tinha atravessado do outro lado lá junto com Jesus. Não. Essa era uma expressão judaica que significava mais ou menos assim, ó: deixa eu sepultar os meus pais. Era como se falasse assim, ó: deixa eu esperar meu pai envelhecer. Deixa eu cumprir minhas responsabilidades. Deixa eu arrumar minha vida primeiro, aí depois eu vou. Entende o que ele estava falando? Então quando ele diz assim: deixa eu sepultar os meus pais, ele estava dizendo assim, ó: deixa meu pai ficar bem velhinho primeiro. Deixa eu viver tudo que eu tenho que viver primeiro. Aí depois eu vou. Só que Jesus olha para ele e fala: não, eu não quero esperar. Se você quiser vir, venha agora. Sabe qual é a segunda pergunta que Jesus está te fazendo hoje? Como é que você está? Você está adiando as coisas? Ou você está realizando? Como é que você está? Você está se levantando para fazer o que Deus te pede para fazer? Ou você está na turma do depois eu faço? Ou você está na turma, vou falar uma palavra aqui que ela é muito engraçada, muito bonita e diferente. Ou você está na turma dos que procrastinam. Sabe o que é procrastinar? No grego,
Procrastinar é empurrar com a barriga. Sabe o que é procrastinar? É deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. É mês de andar, aleluia! Só que Jesus está te perguntando, e aí? É mês de andar, você está realizando? Ou você está adiando? É mês de andar, louvado seja Deus, e aí? Você está fazendo o que tem que ser feito? Porque tem gente que tem coisa que Deus te pediu esse ano e você ainda não fez. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Amanhã a gente já começa o mês de dezembro. E tem gente que está dizendo, o ano que vem eu faço. Só que Deus te trouxe no último culto do mês de andar para dizer, o ano que vem nada, é agora, em nome de Jesus. Eu quero você na minha presença agora. Eu quero você me buscando agora. Eu quero você tomando decisão agora. Eu quero você deixando para lá aquilo que te faz empurrar para depois. E eu quero você fazendo aquilo que eu te pedi agora. Meu irmão, no nome santo de Jesus, eu vim profetizar uma palavra sobre a tua vida. Acabou o tempo de adiar, acabou o tempo de jogar para frente, acabou o tempo de deixar para depois. Tem coisa na tua vida e o Espírito Santo está falando com você, que você vai fazer é agora. Levanta a tua mão, dá um grito e fala, é agora. É agora que eu vou buscar a Deus. É agora que eu vou me dedicar a Ele. É agora que eu começo esse projeto. É agora que eu vou viver o que Deus tem para a minha vida. Eclesiastes 11:4, irmão. Quem só fica observando o vento não planta. E quem fica olhando as nuvens não colhe. Você sabe o que tem que fazer? Vai lá e faz. Você sabe o que tem que fazer? Vai lá e realiza. E eu estou falando desde a coisa mais simples à coisa mais profunda. Tem gente aqui que você sabe que você tem que melhorar. Tem gente aqui que você sabe que você tem que fazer. Tem gente aqui que você sabe que tem decisões que você tomou, mas você fica deixando para depois. Eita, o Espírito Santo está falando aqui comigo. Tem gente que tomou decisão aqui, mas você está deixando todo dia para amanhã. Deixa para amanhã, depois eu faço, depois a gente vê, depois a gente vê. Você não termina esse ano sem fazer o que Deus já colocou no teu coração para fazer, irmão. Você não termina esse ano sem realizar o que Deus já te chamou para realizar. O diabo vai colocando essa arma, chamada procrastinação, na tua vida. E quando você vê, você já não consegue mais nem realizar, de tanto que você deixou passar. Tem gente que pensa que pecado é só fazer a coisa errada. Mas eu tenho uma coisa para te falar: pecado não é só fazer a coisa errada, não. Pecado é também deixar de fazer o que precisa ser feito. E isso está na Bíblia, Tiago 4,17. Tiago 4,17 vai dizer assim, ó, pensem nisso: quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então você sabe o que você tem que fazer. Vamos pegar aqui uma coisa prática. O que Deus te pediu que você ainda não começou? Se você puder, anota aí no teu celular. Ou então não precisa nem anotar, eu sei de cor já. O que Deus te pediu que você ainda não começou? Outra pergunta para você: qual é a desculpa que você mais tem repetido para não fazer isso aí que Deus te pediu? E qual o primeiro passo que você pode dar hoje em direção a isso aí? Acabou o tempo de adiar as coisas na tua vida. Acabou o tempo de deixar para depois as coisas na tua vida. Eu vou te falar uma frase muito poderosa de um pregador que eu gosto muito, do Steven Furtick. Ele tem uma frase que diz: você não precisa de mais sinais, você precisa de mais passos. Irmão, hoje o Espírito Santo de Deus está te chamando para dizer: começa, para de dar desculpa.
Tem coisa que já era para ter acontecido na tua vida. Sabe por que não aconteceu? Porque você está empurrando, porque você está deixando para depois. Tem coisa que já era para estar um sucesso na tua vida. Sabe por que ainda não aconteceu? Porque você está com medo de dar o passo. Mas nesse domingo, último de novembro, último do mês de andar, Deus te trouxe aqui para dizer: começa, vai lá e faz, em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Recebe aí na tua vida. Acabou o tempo de procrastinar. Então Deus está te perguntando: fé ou ansiedade? Escolhe, vai, 1, 2, 3 e já. Fé ou ansiedade? Realizando ou procrastinando? Aleluia. Então você vai começar a dar voo longo. E a terceira pergunta está no verso 61. Ele fala assim: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus responde, olha que engraçado. Arado é um negócio que usa para boi, não é? Tá certo? Qual que é a lógica de Jesus responder assim? Para pensar na Bíblia. A Bíblia se completa demais. O cara fala assim: Jesus, posso ir, mas posso primeiro me despedir dos meus pais? Nada demais, né? Concorda comigo ou não? Por que Jesus vai falar de um negócio de boi? Posso me despedir dos meus pais? Jesus, não, quem põe a mão no arado, tipo, parece que não tem nada a ver, né? É que alguém aqui sabe que Deus, antes da palavra chegar na nossa boca, Deus já conhece? Alguém aqui está ligado nisso ou não? Isso aqui não te lembra uma coisa? Quando aquele moço fala assim: Deus, posso ir me despedir dos meus pais? Se você não conhece muito de Bíblia, eu vou te lembrar com uma canção. E eu me despedi dos meus pais. Olha os boi aparecendo na história, ó. Peraí, para aí. Jesus não dá ponto sem nó. Quando Jesus olha para aquele homem, ele fala: eu vou te seguir. Jesus fala: vem. E ele fala: posso primeiro me despedir dos meus pais? Parece que a gente está vendo uma outra história aí. 1 Reis 19, 20. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse o seguinte: deixa-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, então irei contigo. Vai e volte. Respondeu Elias. Peraí, Elias o Senhor deixou? Elias queimou as carroças para fazer arados. Ele que trabalhava com boi, agora não precisava mais do boi. Agora ele estava com o arado para passar na terra, parar a terra. Agora você vai cuidar de outra coisa. Agora você pode falar: bispo, o que você está querendo falar? Eu te falo. É que muita gente não está andando com Jesus. Sabe por quê? Porque está comparando a tua história com a de outro. Peraí, Jesus, porque eu conheço a história. Eliseu, o Senhor deixou e se despedir dos pais. Posso me despedir dos meus pais? Não, você não pode. Porque Eliseu era Eliseu e você é você. Porque Eliseu tinha a história dele e você tem a tua história. Eu vim aqui profetizar. Sabe como é que você vai andar e como é que você vai construir? Você vai andar e você vai construir quando você parar de se comparar com outras pessoas, irmãos. Sabe como é que você vai andar e você vai construir? Quando você decidir se está vivendo a tua história ou se está se comparando. Eu profetizo hoje, para você que está aqui, Deus vai te levantar para viver a tua própria história.
O Senhor está perguntando hoje para você: ei, você quer viver a tua história ou você quer se comparar com outras pessoas? Porque enquanto você está olhando para a história do outro, a tua história está ficando parada. Enquanto você está olhando para a história do outro, a tua vida está ficando para trás. Então, a comparação vai corroendo a tua alma. A comparação vai trazendo para você uma amargura. A comparação vai fazendo você não ficar grato. A comparação tira o brilho dos teus olhos. Tem gente aqui que não consegue ser grato pelo que Deus está fazendo na tua vida. Sabe por quê? Porque ao invés de celebrar o que Deus está fazendo na tua vida, você está se comparando com a vida de outro. Só que hoje Deus está dizendo, nessa caminhada, eu estou te fazendo uma pergunta: se você parar de se comparar com os outros e começar a viver a tua própria história, então se prepara, para você vai ser diferente, em nome de Jesus. Levanta bem alto a tua mão para o céu. O Espírito Santo de Deus vai te visitar hoje, e o Espírito Santo de Deus está te falando: ei, agora é com você, agora é a história que eu tenho para a tua vida. Para de preocupar com o que Deus fez na vida do outro e começa a celebrar o que Deus fez na tua, em nome de Jesus, irmão. Amém. Recebe de Deus esse poder, recebe de Deus essa graça, recebe de Deus essa graça. Celebra. A gente vive hoje no mundo de comparações, né? A gente vive hoje no mundo de comparações, sim ou não? A gente vive hoje no mundo de comparações. Ah, minha viagem está ótima, até eu olhar no Instagram e ver que alguém fez uma melhor do que eu. É assim ou não é? Ah, estou todo animado, até ver que alguém está vivendo uma coisa melhor do que eu. Então, irmão, quantas coisas na tua vida você começou feliz e hoje você está triste porque você está comparando com o de outra pessoa? Quantas coisas na tua vida você começou agradecido? Você era grato por esse trabalho, lembra? Você era grato por esse casamento, lembra? Você era grato por esse ministério, lembra? Você era grato por aquilo que Deus fez na tua vida, lembra? Mas aí você começa a se comparar. E a comparação é uma desgraça. E não é uma malignidade exclusiva tua, não. João 21 vai dizer um dia que Pedro está olhando para Jesus, e ao invés de falar dele, Pedro está olhando para Jesus para falar de João. Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Era Pedro olhando para Jesus, falando assim: Jesus, e João? Aí Jesus fala assim para Pedro, olha que delícia. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Cuida da tua vida. Com o maior amor assim do mundo, vira para quem está ao teu lado e fala: cuida da tua vida. Fala assim, vai cuidar da tua vida. Já viu gente que gosta de é fiscal da vida dos outros? Quem já viu? Ah, porque é Deus e Ele. É igual aquelas pessoas que querem pedir aumento no trabalho, falando do trabalho do outro. Já viu gente assim? Tipo assim: olha, eu queria pedir um aumento porque o Vini está fazendo a mesma coisa que eu e o Vini ganha mais do que eu. O que é? Você quer pedir aumento ou você quer falar do Vini? Porque se você quer pedir aumento, você tem que falar do teu trabalho, das tuas qualidades e do que você está me oferecendo. Mas tem gente que não, eu queria pedir aumento, sabe? Porque o Elias faz metade do que eu faço e ganha mais que eu. O que é, irmão? Ó Pedro, ó, só no somebody love aqui para Jesus. Jesus e João. Ó Jesus, direto, Tramontina. João, deixa que eu cuido, vai cuidar da tua vida você. João, eu faço o que eu quiser com o João. Para de se comparar, irmão. Jesus está olhando para aquele homem e falando: ó, é o seguinte, não solta o arado não, porque quem solta o arado e olha para trás não é digno de mim. Vai viver a tua história, rapaz.
Talvez era a hora dele falar: mas eu li na tua palavra, eu li que Eliseu pôde se despedir. Eliseu era Eliseu, você é você. Não volta atrás. Se Deus te confiou algo, vai. Se Deus te confiou algo, celebra. Se Deus te confiou algo, irmão, seja grato para o que Deus te confiou. Se Deus deu algo a você, então que você possa olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor fez na minha vida. O problema é que a humanidade é uma desgraça. Desde quando a gente cresce, a gente é condicionado a se comparar. Eu não sei aqui quem teve um primo que de tabela você detestava, de tanto que te comparavam com ele. Tem alguém aqui que teve um desse? Meu Deus, eu lembro, o meu chamava Jefferson. Oh meu Deus, nem está aqui com nós mais, o Senhor já recolheu ele. O Jefferson, olha, ele era mais bonito, ele era mais inteligente, ele era mais tudo que você imaginar. Não tinha uma coisa que eu fazia: vai estudar para a prova. Não quero. O Jefferson estuda. Ah, você sabe falar inglês? Não sei. Eu acho que o Jefferson tinha 5 anos de idade e já falava inglês. O Jefferson fala. Eu cresci, a gente era uns 4 primos amigos. Quer ver, dava tempo, fechava, é quando o Jefferson chegava. Porque, olha, me irritava. Ah, você não sabe tal coisa. O Jefferson sabe. As pessoas são condicionadas a se compararem. As pessoas são condicionadas: ah, porque o marido da fulana não sei o quê, porque a esposa do fulano não sei o quê, porque o trabalho do fulano não sei o quê. Deus, porque o que o Senhor me deu, eu sou grato ao que o Senhor fez na minha vida. A gente se compara. Ah, você está bem. Até ver alguém melhor do que você. Está achando teu cabelo bonito, até ver o da fulana que está mais bonito que o teu. Está comparando. E está esquecendo que você é você. Jesus está perguntando: você está construindo como? Escolhe. Com fé ou com ansiedade? Realizando ou procrastinando? Agora fala real. Vivendo tua história ou se comparando? Então sabe como é que eu vou fechar esse culto? Com um versículo que eu particularmente nunca tinha parado nele. Com um versículo muito sensacional. Essa semana eu vou até querer gravar vídeo desse versículo, porque eu nunca tinha reparado ele. Olha que eu já li Gálatas muitas vezes. E olha que se tem um livro que eu amo, é o livro de Gálatas, mas eu nunca tinha parado nesse versículo assim. Então quando eu pedi para colocar na tela: se a tua decisão é construir, não se comparando, mas vivendo a tua história, eu queria que você lesse ele bem alto, gritando se possível, pode ser? Coloca Gálatas 6:4 no telão e a gente lê para terminar. 1, 2, 3 e já. Isso é bíblico, irmão. Começa a ter mais orgulho de você. Começa a se alegrar mais com a tua história. Começa a olhar para Deus e dizer: obrigado, Senhor. Começa a olhar para Deus e dizer: Deus, obrigado, porque o Senhor me escolheu. Obrigado, porque o Senhor me fez assim. Começa a olhar para a tua história e começa a ter mais orgulho dela. Fecha os teus olhos aí no teu lugar, fala com Deus. Oh irmão, eu queria ter mais tempo. Esse último tópico aqui ele precisa de uma cura interior. Rabalabaxeia, rabalabaia.
Rabalabaxaia. Eu vou confiar. Começa a dizer. Somente em ti, não vou. Começa a dizer. Jesus, eu quero andar e eu vou construir. Vai falando com Ele. Você veio buscar a resposta, mas hoje Jesus é que está te fazendo pergunta. Jesus é que está te fazendo pergunta. Jesus é que está te fazendo pergunta. E hoje, ao responder essa pergunta de Jesus, Jesus, eu preciso me alinhar nisso aqui. Se você precisa se alinhar num desses 3 pontos, então você vai ficar de pé no teu lugar agora. Senhor, eu preciso ter mais fé do que ansiedade. Eu estou andando mais ansioso do que cheio de fé. Tá legal, Jesus? Eu preciso realizar mais do que procrastinar. Tá legal, Jesus? Eu preciso me comparar menos e viver mais a minha própria vida. Tá legal, Jesus? Tá legal, Jesus? Aleluia. Como é que eu coloco a mão no arado e olho para trás? Era Jesus dizendo, viu? Você colocou a mão no arado, olha para frente. Você colocou a mão no arado, olha para o futuro. Aquele homem, não, eu quero ir lá me despedir dos meus pais. É como se ele falasse, olha, eu quero colocar a mão no arado, mas eu ainda estou preso em memórias, eu ainda estou preso em vínculos emocionais, eu ainda estou preso em histórias antigas. Irmão, vai para frente. Vai para frente. Ora no teu lugar. Ora no teu lugar. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Enquanto você ora, o Senhor está liberando aqui, ó. Hoje você está ajustando as tuas respostas. Hoje você está ajustando as tuas respostas. Que bom que você está de pé. Que bom que você está de pé. Rabalabaxeia, rabalabaia. Eu vou terminar. Espírito Santo está pedindo só para eu compartilhar uma coisa minha pessoal com você que eu nunca compartilhei num culto, eu acho. Mas eu estou sentindo, então eu creio que é para alguém. Há uns 5 anos atrás, 6 talvez, eu comecei a me sentir bem frustrado assim, porque aqui requeria de mim mais trabalho, com a coisa, com a proporção que tomou. Mas eu vinha para cá e eu ficava olhando a vida das pessoas, de homens que viajavam o Brasil todo, de homens que estavam fazendo outras coisas que eu gostaria de estar fazendo. Eu gostaria de estar vivendo, eu achava mais importante do que o que eu fazia. E eu comecei a entrar numa fase muito ruim da minha vida, porque aqui a cabana já estava florescendo, estava coisa linda, mas eu senti uma frustração muito grande. Eu vinha para cá cedo, saía daqui tarde, como é a nossa rotina. Só que eu achava que aquilo não era importante. Eu olhava outras pessoas e eu via pessoas vivendo outras coisas que na minha concepção, no meu julgamento, era mais importante do que o que eu vivia. Aí um dia eu recebi aqui um pastor que veio aqui durante o dia conversar comigo, um grande homem de Deus, um pastor muito conhecido nacionalmente. O nome dele é Flávio, ele é pastor da igreja do Nazareno. E aí um dia sentado aqui na minha sala, eu abri meu coração para ele, eu falei assim para ele, eu estou me sentindo muito frustrado.
porque eu não acho que é importante o que eu estou fazendo, porque eu não acho que, eu acho que, não sei, eu me sinto meio acusado. Aí falei assim para ele. Aí ele falou assim para mim, ele falou: uau, eu tenho olhado para a tua vida e eu tenho desejado fazer mais de olhar você trabalhando. Aí eu falei: acha? O senhor que é tal. Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele falou: Alex, o problema não está no que você faz. O problema é que você não está vendo beleza no que você faz. Quando você começar a ver beleza no que você faz, nunca mais você se compara com ninguém na vida. Irmão, aquilo mudou dentro de mim, que eu comecei a vir para cá achando a coisa mais linda que eu podia fazer na face da terra, que eu comecei a ter tanta alegria do que eu fazia, que eu comecei a atender uma pessoa, que às vezes eu estava atendendo uma pessoa falando: eu queria estar fazendo outra coisa, estou só aqui atendendo uma pessoa. Eu comecei a falar: meu Deus, porque eu estou aqui atendendo uma pessoa, Deus pode interferir na história dela, a história pode mudar, o destino pode mudar, a família pode mudar. Jesus, como é maravilhoso o que eu estou fazendo. Por que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso porque Deus está falando com alguém aqui hoje. E Deus está falando com alguém aqui hoje: para de se comparar com outro, porque isso só vai gerar frustração na tua vida. Para e começa a celebrar a tua história, começa a celebrar a tua vida. E prepara o teu coração, irmão, porque respondendo essas 3 coisas de maneira certa, você termina o ano de andar, o mês de andar, construindo da maneira certa, em nome de Jesus.